Olá, sinta-se bem-vindo ao canal Espírita Fraterno, seu canal de estudo e divulgação da doutrina espírita. Hoje nós vamos conversar rapidamente sobre um tema que é muito atual, porque nós estamos na Semana Santa. E tem chegado algumas perguntas. É interessante que algumas pessoas, notadamente aquelas que me conhecem, estão me fazendo perguntas fora do canal. Preferem fazer a pergunta no particular. Eu fico à vontade, deixo as pessoas muito à vontade em relação a isso. Não quer aparecer ali a sua pergunta no comentário, não tem problema. A preferência é que registre esta pergunta nos comentários, mas não tem problema. Então, uma pessoa mandou algumas considerações, algumas perguntas, e hoje nós estamos, inclusive, aqui tendo a ajuda da Gil, que vai ler para a gente aqui as perguntas, e eu vou respondendo, inclusive, as perguntas. Acho que são 3, não é isso, Gil? São três perguntas. Elas não estão na ordem que elas foram feitas. Eu coloquei numa ordem cronológica da Semana Santa, porque o assunto é a Semana Santa. Então, vamos ver as perguntas, vocês vão entender essa sequência que eu acabei de comentar aqui agora. Agora, olha só, não se esqueça, se inscreva no canal, deixa aquele joinha, não esqueça desse detalhe, isso é muito importante. E, evidente, no final, se entender que valeu a pena, que vale a pena, que está gostando mesmo, compartilhe com as pessoas que você acha que deveriam tomar conhecimento do conteúdo que nós vamos falar aqui. Tá bom? Vamos lá. Gil, vamos falar sobre a primeira pergunta. Ah, um detalhe. O outro microfone deu um problema, então só temos um. Eu vou passar para ela, ela faz a pergunta, ela me devolve e eu dou a resposta. Tá bom, Gil? Por gentileza, para o próximo possível. Primeira pergunta. Os espíritas não comemoram a Sexta-feira da Paixão. Isto é porque não dão valor à crucificação e morte de Jesus? Veja essa pergunta, a gente precisa fazer um comentário antes. Uma explicação rápida. Vocês vão entender por que eu fiz esse comentário mais adiante. Quando a gente fala em Semana Santa, está falando de um ato religioso, de um período religioso. Muito bem, nós sabemos disso. A doutrina dos espíritos, aquela que foi relatada pelos benfeitores espirituais para Kardec, e que ele compilou todos os dados que vocês já sabem, e colocou no Livro dos Espíritos, e depois em outros livros também, no total de 5, 7 se considerando os outros 2, ela tem 3 pilares, ela é uma religião, é uma filosofia e é uma ciência. Esses são os 3 pilares da doutrina dos espíritos, do espiritismo. Muito bem. Não é simplesmente uma religião, não é somente uma filosofia e nem somente uma ciência. Vamos lá. Por que é uma religião? Porque tudo o que foi falado nos liga a Deus. E o que foi falado na codificação espírita é o que Jesus disse. Todas as atitudes de religiosidade de Jesus estão relatadas na doutrina dos espíritos, cuja base é o Evangelho. Então, o primeiro ponto é uma religião, porque nos liga a Deus, e foi relatada por Jesus. Ela, sim, não foi ele. Há até uma tendência, algumas correntes que entendem que o Espírito da verdade seria Jesus, mas não está se afirmando isso aqui. Estou dizendo que a doutrina dos Espíritos feita com base no Evangelho de Jesus. Então, religião. Segundo ponto, filosofia. Por que filosofia? Porque todo o contexto da doutrina espírita nos convida a uma mudança de atitude. Nos convida a uma mudança de atitude moral, a uma elevação moral. Isto é uma filosofia de vida. E essa filosofia foi dita por Jesus, enquanto ele falava que, acima de tudo, o amor a Deus, o amor ao próximo como a ti mesmo, a fraternidade e a caridade. Fora da caridade não há salvação. Então, isso é uma filosofia de vida. Isso denota uma mudança de comportamento. Portanto, uma filosofia. O terceiro ponto é uma ciência, o terceiro elemento. Por que uma ciência? Porque a doutrina dos espíritos nos relata uma série de fatores científicos que vieram a ser até comprovados posteriormente pela ciência. Assuntos biológicos, assuntos químicos, assuntos físicos, inclusive o próprio Jesus fez comentários como, por exemplo, há muitas moradas na casa de meu pai. O que significa isso? Significa a quantidade de mundos que existem no universo. Há muitas moradas na casa do meu pai. Não estamos circunscritos apenas ao planeta Terra. Nós estamos num universo infinito.
Não há número plausível na linguagem humana para determinar qual é o número total de planetas, estrelas, galáxias do universo. Então, Jesus também falava sobre isso. E fora o testemunho de Jesus, todos os outros aspectos divulgados, tanto na codificação espírita, quanto depois complementados por espíritos como André Luiz, como Bezerra de Menezes, e Humberto de Campos e tantos outros. Então, esses 3 pilares são a doutrina espírita. Veja, nos 3 eu falei de Jesus. Então, como a gente poderia não considerar que Jesus não é importante na Semana Santa? Evidentemente que Jesus é importante. A diferença é que nós, espiritistas, aqueles que estudam e praticam a doutrina dos espíritos, nós não queremos, assim, lembrar de Jesus pelo sofrimento, pela morte dele. A gente quer lembrar de Jesus sempre, e sempre enaltecendo isso, pela figura magnânime que ele era, pelo amor incondicional que ele nos dedicou e que ele trouxe como mensagem de Deus. Isso a gente quer lembrar de Jesus. Eu faço uma pergunta aqui para vocês, né, de uma forma geral. Vamos dizer, por uma infelicidade, você tem um parente, um irmão, vou colocar como um irmão. Se não for seu caso, que bom que não seja. Mas vamos dizer que você tem um irmão que sofreu um acidente e veio a falecer. Ele desencarnou no acidente. No dia que se comemoraria, entre aspas, né, que se homenagearia, completando 1 ano, ou 2 anos, ou 3 anos, ou 10 anos da morte deste irmão, qual seria a sua atitude? Você ia pegar uma fotografia do acidente e ficar olhando para o acidente, para aquelas ferragens contorcidas, ou para ele, para o corpo dele, morto no acidente, preso às ferragens? Você ia ficar olhando isso para homenageá-lo, para lembrar dele? Ou você ia pegar um retrato dele, um retrato de uma imagem boa, contigo, ou com a família, ou numa festa, o que seja, para lembrar dos momentos felizes dele? O que você faria? Não é isso, Gil? Então a gente, quando faz qualquer lembrança, a gente procura os momentos bons da lembrança. Então, o espírita não quer lembrar de Jesus pelo momento de maior sofrimento que ele teve no planeta Terra, que foi a crucificação. Por isso que a gente entende que a cruz não é necessária. Que você expor a imagem de Jesus crucificado é crucificá-lo de novo. E é por isso que a gente não usa isso, de forma nenhuma. A gente usa, sabe o quê? Esse quadrinho que vocês estão vendo aqui. Quadros como esse, que nos remetem a quê? A benignidade de Jesus, a bondade, ao esplendor da figura dele, que a gente nem sabe se a figura é exatamente essa, mas, segundo os dados históricos, os traços faciais seriam mais ou menos desse tipo. Então, é assim que a gente lembra de Jesus, e não na crucificação. Por isso, a gente não entende a Sexta-feira da Paixão como sendo aquele alto ponto da lembrança de Jesus. A gente entende que quer lembrar de Jesus como uma coisa boa, como uma figura magnânime. Não tem outra palavra. O maior ser humano que já pisou nesse planeta, nosso modelo e guia, que até hoje, desde a formação do planeta há milhões de anos atrás, é ele que está no comando de todo o planeta Terra. Gil, acho que tem mais perguntas. Vamos? Sim. A outra, eu espero que tenham entendido. Passando do microfone. E quanto ao sábado de Aleluia, não acham importante? Pois é, o sábado de Aleluia, segundo, inclusive, os dados históricos e os termos bíblicos, era um momento de luto, porque Maria, mãe de Jesus, estava recolhida na sua casa em luto. Maria de Magdala estava com ela, que a gente chama de Madalena, né? Estavam juntas em luto. Os apóstolos se recolheram cada um da sua residência, cada um no seu canto, e depois se reuniram em luto e com medo, com muito medo das consequências da morte de Jesus, porque ele foi crucificado como um bandido, como um criminoso. Então eles tinham medo de também serem presos dessa forma. Lembra da história de Pedro de negar 3 vezes? Olha o que ele fez, hein? Ele negou Jesus 3 vezes, não foi? Pô, mas que sujeito é esse que se devota tanto a Jesus e na hora que alguém pergunta, você estava com ele? Não, eu não sei quem é. Não foi uma atitude legal de Pedro, né? Muito bem, estavam todos reclusos.
Então, o sábado de aleluia deveria ser, para a religiosidade, um momento de reclusão, onde as pessoas, tudo bem que não ficassem enclausurados, mas que levassem a meditação, por exemplo, que não fizessem excetos. Aliás, a Igreja Católica Romana, tanto a romana quanto a ortodoxa, quanto a anglicana, a copta, que é a católica do Egito, da África, que existe lá uma outra religião com essa mesma base, eles aconselham a que as pessoas, seus fiéis, se recolham, mas não clausurados, mas evitem bebidas, evitem muita festa, porque é um momento de luto. Então, por que a gente no Brasil e no resto do mundo, não é só aqui não, a gente comemora o sábado como se fosse uma festa? Sexta-feira da paixão, não quer comer carne. Aí no sábado, envereda por dentro da carne e da bebida. Por quê? E tem um outro detalhe no sábado de aleluia, que sempre foi a malhação do Judas, né? Sempre foi. Eu tenho 69 anos, essa aqui é muito mais nova do que eu, tá? Ela é muito mais nova do que eu. Mas, quando criança, ainda viu malhação de Judas. Quem de vocês nunca ouviu falar nisso, né? Mas por que malhar o Judas justamente no sábado, que seria um dia de reclusão em função do luto? E por que malhar o Judas? Porque ele cometeu um erro de entregar, entre aspas, ele denunciou onde estaria Jesus para que os guardas o prendessem, para que ele fosse apenas interrogado. Isso é alguma coisa que precisa ser pensado, e já tem muito registro sobre isso, que as pessoas têm que pensar, de parar de, crucificar Judas. O exemplo da traição é Judas. Aí Pedro fez o quê? Quando ele negou 3 vezes a Jesus na hora da alvorada. Isso não é uma traição também? E Judas se arrependeu logo que ele soube que Jesus ia ser interrogado e foi condenado. Ele ficou desesperado e devolveu as moedas. Ele entregou de volta. Não aceitaram, jogou no chão. Tem até uma história, um fato histórico que conta que os homens do Sinédrio, se eu não me engano, que eram esses judeus, eles recolheram essas moedas e, como tinham sido dadas em compra de uma informação, eles não podiam retornar para os cofres lá da sinagoga. Eles teriam que usar para outra coisa. Aí eles compraram um terreno e fizeram um cemitério, que parece que tem até hoje naquela região de Jerusalém, que eles chamam de cemitério dos mortos, cemitério do sangue, alguma coisa nesse sentido. Outro dia eu pesquiso e trago aqui. Se você quiser, pode pesquisar, ou se souber, deixa aqui no comentário, se você sabe o que eu estou me referindo. Bom, de qualquer maneira, Judas cometeu isso, e as pessoas, depois de um tempo, começaram a malhar o Judas todo sábado, como se o Judas fosse a pior pessoa do universo. Mas ele se arrependeu. E você acha que Jesus, o ápice da bondade, como eu disse, magnânime, com amor eterno, com amor incomensurável, não teria perdoado Judas? Ele perdoou, entre aspas. Ele comentou com o ladrão que estava do lado da crucificação, e eu te digo que hoje ainda você vai se encontrar comigo no paraíso. Não foi isso que ele disse? Ele não disse eu te perdoo. Ele não disse isso. Ele disse você vai encontrar comigo no paraíso. O paraíso, que é a espiritualidade, segundo a nossa doutrina espírita. É a espiritualidade, onde Jesus se colocou depois. Então, por que não perdoar Judas? E outra informação que outro dia eu posso trazer aqui, segundo informações no livro Crônicas do Além Túmulo, de Humberto de Campos, que depois passou a assinar como Irmão X, feita por Chico Xavier, Humberto de Campos entrevista Judas, que ele encontra na espiritualidade levada até ele, e ele conversa com ele uma série de detalhes, algumas perguntas, e ali fica relatado que Joana d'Arc foi a reencarnação de Judas, onde ele se redimiu daquele momento, porque ele é outro, tá bom, que ele se arrependeu, mas ele cometeu um erro, e ele tinha que se redimir daquilo, quando ele aceitou a prova de vir, como Joana d'Arc, e vocês sabem muito bem o que aconteceu com ela. Bom, esse para nós é o conceito do sábado de aleluia. De uma certa forma, um dia como outro qualquer. Não é isso? Acho que tem mais pergunta, mais uma, né? Pergunta. O espírita não comemora a Páscoa, isso porque não acredita na ressurreição de Jesus? É interessante. Acreditar em Jesus é evidente que a gente, como eu relatei aqui, já tenho dito, a gente acredita. Agora, a ressurreição significa, o nome
Ressurreição e anástese, é uma palavra grega, que significa ressurgir dos mortos. Ressurgir da morte. Para o espírita, ressurgir da morte é você morrer o corpo físico e em espírito você estar na outra vida. Isso é ressurreição. Alguém vai dizer, então o espírita não acredita que Jesus foi lá para o túmulo, que ele não ressuscitou, o corpo dele não ressuscitou? Não. Não. A gente não entende assim. O espírita, a doutrina espírita nos ensina que as leis naturais de Deus não podem ser revogadas, porquanto um corpo que está morto, falecido, que já morreu, que o espírito já deixou, ele não volta à vida. E alguém vai dizer, então cadê o corpo de Jesus? Para nós isso não importa. Ele pode ter sido realmente, como foi dito na época, roubado ou sequestrado pelos próprios cristãos para dar ênfase depois à ideia da ressurreição. Você pode afirmar, não foi. Não foi é o que os espíritos nos dizem. E o que a igreja sempre nos diz, que não. Porque os guardas atestaram que ninguém entrou ali. E se os guardas tivessem sido subornados para dizer que não veio ninguém? E eles tivessem levado o corpo de Jesus? Eu pergunto. Pode ser? Impossível. Impossível, só Deus cometeu um erro. Isso é que é impossível. O resto, tudo é possível. Mas tá bom, não importa. Para a doutrina espírita, não importa onde está ou onde esteve o que aconteceu com o corpo de Jesus. Isso é o de menos importância. Agora sim, por que a gente acredita na ressurreição? Porque ele apareceu de volta. Ele voltou e apareceu para quem primeiro? Quem lembra? Maria Madalena. Foi a primeira pessoa que ele apareceu. Mas ela foi na direção dele, mestre. E ele disse o quê? Não me toque, porque ainda não estou pronto. Este é um efeito mediúnico. Jesus estava se materializando, como ocorre hoje em dia em muitas sessões espíritas. Muitas casas espíritas fazem trabalhos de materialização. Por quê? Para provar a existência do fluido universal que, combinado com o ectoplasma tanto do espírito quanto do que está encarnado, dá forma. E Jesus era o espírito crístico. Acima dele só Deus. Então o poder dele, ele não tinha o poder de fazer milagre. Ele não multiplicou os pães, não multiplicou os peixes. Então como que ele poderia não aparecer? Só que naquele momento ele ainda não estava, como ele disse, pronto. Mas logo em seguida ele foi aparecer para os apóstolos, não é? E Tomé disse, eu só acredito vendo. Botou, pega aqui, toca aqui. Ele tocou, e era ele. Era a materialização do corpo de Jesus. Era Jesus, materializado. Uma transformação mediúnica que ele fez para provar que o espírito vence a morte. A morte do corpo não... Perdão, a morte do espírito não existe, só do corpo. Mais adiante ele apareceu em outro lugar, esqueci até o nome do local que ele apareceu, para outras pessoas, quando dizem que ele se elevou aos céus e sumiu. Esse se elevou aos céus pode significar se dissolveu, sumiu, desapareceu. Por quê? Ele cessou aquele movimento mediúnico, aquela transformação mediúnica, e voltou para a espiritualidade, para o seu lugar de origem. Inclusive, existem relatos de benfeitores espirituais que logo que ele desencarnou, ainda no sábado, logo adiante na suposta sexta-feira que ele teria sido crucificado, ele foi com Judas, até onde Judas precisava ficar por ter se suicidado, que aí ele cometeu um erro muito grande, que esse, naquela história do imperdoável, um dia vai poder se recompor nesse sentido, né? Se refazer nesse sentido. Mas naquele momento, ele precisaria estar num estágio um pouco mais difícil. E Jesus o encaminhou até lá. Veja a bondade dele. Então é óbvio que depois de algum tempo, Judas, como eu já falei lá atrás, se redimiu. Então, voltando aqui à questão de Jesus. Esse corpo que Jesus apresentou primeiro para Madalena, ainda era um corpo muito fluídico, tanto que ele disse, não me toque, porque ele ainda não estava
tangível, mas logo em seguida, quando ele aparece para os apóstolos, já está. Então isso essa é a explicação nossa para a ressurreição. Então a gente acredita nesse sentido. Não que o corpo tenha voltado à vida. Isso absolutamente a gente não entende que seja por isso possível dessa forma. Agora, você vai dizer assim, por que a Páscoa? Aí é que a gente pergunta. Por que a gente não comemora o domingo de Páscoa? E o espírita não deseja Feliz Páscoa. Pode até desejar por educação. Mas a gente não faz Feliz Páscoa. Por quê? Páscoa é o nome da palavra passagem para os judeus. É quando eles comemoravam a libertação da escravidão do Egito, quando eles atravessaram com Moisés no Mar Vermelho, que abriu essas águas, e atravessaram e tal. Quando eles depois passaram 40 anos no deserto. Essa passagem, eles chamam de Páscoa. E os judeus comemoram a Páscoa, que é a passagem, até hoje. Agora eu pergunto, católico. Se você é católico, com todo respeito, por favor, mas eu pergunto, por que está comemorando Páscoa? A palavra Páscoa, se é a passagem para os judeus. Assim, tem um detalhe. Pode estar comemorando porque a gente não sabe exatamente se foi na sexta-feira que Jesus foi crucificado, possivelmente porque antecedia a Páscoa. E possivelmente Jesus tenha deixado para fazer aquilo na Páscoa, porque estariam muitas multidões reunidas nesse sentido. Era um momento de celebração dos judeus. Isso aconteceu em Jerusalém. Então, tá bom, a gente entende isso. Mas, com o tempo, essa Páscoa passou a ser aproveitada. Eu não gosto de falar isso, mas primeiro pela igreja, para poder receber donativos e crescer, inclusive o seu poder, e fazendo com que as pessoas acreditassem naquilo, para que exercesse mais o seu poder, né? Mas muito pelo lado comercial. Então, de muitos anos para cá, nós temos a invenção da história do coelhinho da Páscoa, porque primeiro que o coelho não bota ovo, todo mundo sabe disso, né? Segundo, por que o coelho na Páscoa? Que o coelho simboliza a fertilidade, a proliferação humana, tá bom, mas isso não tem nada a ver com Jesus. As pessoas se aproveitaram dessa data para fazer comércio e venda de coisas, como se apropriaram da data do Natal, que seria o nascimento de Jesus, para fazer comércio de presentes, onde a última coisa que lembra do Natal é do nascimento de Jesus, é de quem foi ele. As pessoas lembram do Papai Noel. Na Páscoa, as pessoas agora podem estar nesse momento. Hoje é domingo de Páscoa, né? Dia 31 de março de 2024. E as pessoas normalmente estarão fazendo o seu almoço da Páscoa. Em família, legal, é um momento de confraternização familiar. Mas será que tem alguém lembrando de Jesus nessa hora? Será que tem alguém lembrando que foi nesse dia que ele ressuscitou? E por que ele ressuscitou? Para mostrar para todos nós que a morte não cessa o espírito, que a vida continua e que a gente tem que preparar hoje o caminho de amanhã. É nesse sentido que o espírita entende a Páscoa. Nesses dias, né? Infelizmente, deturpados de uma série de maneiras em que a gente só tem a lamentar, mas o que espera que cada um pense, faça uma reflexão sobre a sua atitude com relação à Páscoa, que você fala de ressurreição de Cristo, mas isso tem que acontecer todos os dias, no seu dia a dia, na sua família, no seu trabalho, na rua, em tudo que é lugar. É claro que todo mundo tem momento de desespero, de angústia, de chateação, de aborrecimento. A vida que a gente vive hoje em dia é muito complicada. Mas nessa hora, pensa. O que eu estou fazendo para preparar o meu caminho para amanhã? Estou sendo egoísta ou altruísta? Essa é a questão. Gil, tem mais alguma pergunta? Não, eram só 3 mesmo. Bom, pessoal, a gente espera que tenham gostado desse tema. É um dos temas que não é um estudo em si, não deixa de ser, mas é um tema que a gente procura sempre trazer de acordo com as ocasiões, ou quando provocado, em função da Páscoa e em função das perguntas que uma pessoa me fez. Se você quiser fazer alguma pergunta, se tiver alguma dúvida, e quiser que eu faça alguma explanação, algum vídeo sobre alguma questão, deixa aqui no comentário. Eu terei muito prazer em responder em vídeo também, da mesma forma. Muito obrigado a todos por estarem aqui. Obrigado, Gil, pela sua companhia, pela ajuda. Fiquem todos na paz.